Será que você já parou para pensar no medo que paralisa muitas famílias quando o assunto é um AVC? Aquele momento em que a vida muda em um piscar de olhos. E a independência que tanto valorizamos pode ser tirada de nós. É uma realidade dolorosa. Não é ver alguém que amamos, ou nós mesmos, de repente sem conseguir falar direito, mover um braço, ou até mesmo reconhecer rostos familiares. O impacto de um derrame cerebral, ou AVC, vai muito além do corpo. Ele atinge o coração de toda a família, trazendo preocupações e incertezas sobre o futuro. A ideia de perder a nossa autonomia, de precisar de ajuda para as tarefas mais simples do dia a dia. É algo que nos assusta profundamente. Mas e se eu te dissesse que existe um plano, um caminho claro e simples, que podemos começar a trilhar hoje mesmo para diminuir drasticamente esse risco? Não é mágica, nem algo complicado de seguir. São passos práticos, coisas que podemos incorporar na nossa rotina sem grandes sacrifícios, mas com resultados imensos. A boa notícia é que a prevenção está ao nosso alcance. E não precisamos esperar que algo aconteça para agir. Podemos ser proativos, proteger a nossa saúde e garantir mais anos de vida com qualidade, independência e alegria. Neste vídeo, vamos desvendar um plano de 5 passos essenciais que podem fazer toda a diferença para evitar um AVC. São hábitos e mudanças no dia a dia que, acredite, podem ser mais poderosos do que você imagina. Fique comigo até o final, porque tenho algo que vai te surpreender e mostrar que o controle da sua saúde está nas suas mãos. Vamos começar nossa jornada pela prevenção do AVC, e o primeiro passo fundamental, que é muitas vezes silencioso, mas extremamente perigoso. É o controle da pressão arterial. A pressão alta, ou hipertensão, é a principal causa de AVCs. E o pior é que muitas pessoas nem sabem que a têm, porque ela geralmente não apresenta sintomas óbvios até que seja tarde demais. Imagine a sua pressão arterial como a força com que o sangue empurra as paredes dos seus vasos sanguíneos. Se essa força for constantemente muito alta, ela pode danificar essas paredes, tornando-as mais rígidas e estreitas, o que facilita a formação de coágulos ou o rompimento de um vaso. Levando a um derrame, é como uma mangueira de jardim com a torneira aberta no máximo o tempo todo. Uma hora, ela vai ceder. Então, como podemos combater esse inimigo silencioso? A primeira coisa é conhecer seus números. Meça sua pressão arterial regularmente. Não espere ir ao médico para isso. Muitas farmácias oferecem o serviço. E ter um aparelho em casa é um excelente investimento. Converse com seu médico sobre quais são os valores ideais para você e siga as orientações dele, além da medicação, se for o caso. A mudança no estilo de vida desempenha um papel gigantesco. Vamos começar pela alimentação. Reduzir o consumo de sal é crucial. Não estou falando apenas do saleiro à mesa, mas também dos alimentos processados, embutidos, enlatados e temperos prontos, que são verdadeiras bombas de sódio. Prefira temperos naturais, como alho, cebola, cheiro verde, pimentas, limão e ervas frescas. Eles dão sabor à comida sem prejudicar sua saúde. Pense nos seus pratos favoritos, como aquele bacalhau à brás ou um caldo verde. É possível prepará-los com menos sal e ainda assim deliciosos, focando nos outros temperos. Outro ponto vital é a hidratação. Beber água suficiente ajuda os rins a funcionarem melhor, o que impacta diretamente na regulação da pressão. Água pura, chás de ervas sem açúcar e sucos naturais sem açúcar são excelentes opções. E aqui vem um ponto que muitos esquecem: o potássio. Ele é um mineral que ajuda a equilibrar o sódio no corpo. Alimentos ricos em potássio incluem frutas como banana, melão, laranja e vegetais como espinafre, batata doce e feijão.
Incluir esses alimentos na sua dieta diária é uma estratégia simples e deliciosa. Que tal começar o dia com uma banana ou adicionar espinafre à sua omelete? E não podemos esquecer da atividade física, que vamos aprofundar um pouco mais adiante. Mas já adianto que caminhar, dançar, ou mesmo fazer jardinagem por 30 minutos na maioria dos dias da semana pode fazer maravilhas pela sua pressão arterial. Pense nisso como uma limpeza interna dos seus vasos. Um coração mais forte bombeia o sangue com menos esforço, diminuindo a pressão, e um fator que sempre subestimamos: o estresse. Situações de estresse elevam a pressão arterial. Aprender técnicas de relaxamento, como a respiração profunda ou a meditação guiada, mesmo que por poucos minutos ao dia, pode ser um grande aliado. Que tal uma caminhada tranquila no parque, ouvindo os pássaros, ou dedicar um tempo para o seu hobby favorito? Pequenas pausas para desacelerar podem ter um impacto significativo. Agora que desvendamos a importância de manter a pressão arterial sob controle com alimentação e estilo de vida, vamos para o segundo pilar do nosso plano: a alimentação saudável. E aqui, não estou falando de dietas restritivas ou comidas sem graça. Pelo contrário, a ideia é abraçar uma culinária rica, colorida e saborosa que nutre o seu corpo e protege o seu cérebro. Pense na dieta mediterrânea, tão elogiada por seus benefícios à saúde do coração e do cérebro. Com alimentos que fazem parte da nossa mesa portuguesa há gerações. O foco deve ser em alimentos integrais e frescos, vegetais, frutas, grãos integrais, leguminosas e peixes devem ser os protagonistas do seu prato. Vamos começar pelos vegetais e frutas. Eles são ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras, que protegem os vasos sanguíneos e reduzem a inflamação. Tente consumir uma variedade de cores: folhas verdes escuras, como espinafre e couve. Vegetais vermelhos, como tomate e pimentão. Amarelos, como cenoura. E roxos, como berinjela. Que tal um bom prato de migas com couve ou umas ervilhas com ovos para o almoço? E as frutas laranjas, maçãs, morangos, melão, pêssegos são ótimas opções para lanches ou sobremesas. E não se esqueça das frutas vermelhas, como mirtilos e framboesas, que são poderosos antioxidantes. Agora, os grãos integrais: arroz integral, pão integral, aveia, quinoa. Eles são ricos em fibras que ajudam a controlar o colesterol e o açúcar no sangue, além de promoverem a saúde intestinal. Trocar o pão branco pelo pão integral no café da manhã ou no lanche da tarde é uma mudança simples, mas que traz muitos benefícios. E que tal uma tigela de aveia com frutas pela manhã? É nutritiva e saborosa. As leguminosas, como feijão, lentilha e grão de bico, são fontes excelentes de proteína vegetal e fibras. Um prato de feijoada com menos gordura, ou uma sopa de grão de bico com espinafre. Podem ser refeições completas e super saudáveis. E, claro, os peixes. A nossa cultura portuguesa é riquíssima em receitas com peixe, e isso é uma grande vantagem. Peixes como sardinha, salmão, cavala e atum são ricos em ômega 3, um tipo de gordura saudável que reduz a inflamação, diminui os triglicerídeos e ajuda a manter os vasos sanguíneos saudáveis. Inclua peixe na sua dieta pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Sardinhas assadas com batatas, bacalhau cozido com grão de bico, ou um simples filete de peixe grelhado com legumes são opções deliciosas e protetoras. E o que devemos limitar ou evitar? Gorduras saturadas e trans, encontradas em carnes vermelhas gordurosas, laticínios integrais em excesso, alimentos fritos e muitos produtos industrializados. Também é importante reduzir o consumo de açúcares adicionados, presentes em refrigerantes, doces,
bolos e biscoitos. Lembre-se, pequenas mudanças fazem uma grande diferença. Você não precisa revolucionar sua alimentação do dia para a noite, mas introduzir mais vegetais, frutas, grãos integrais e peixes gradualmente fará maravilhas pela sua saúde cardiovascular. A sua cozinha portuguesa já tem muitos desses tesouros. Próximo passo. Vamos ativar o corpo. Agora, passamos para o terceiro pilar do nosso plano, a atividade física regular. E aqui, não estamos a falar de treinos intensos ou de se tornar um atleta olímpico. Longe disso. O que importa é mexer o corpo de forma consistente e prazerosa. Pense na sua capacidade, nos seus gostos e no que faz você se sentir bem. A inatividade física é um dos maiores vilões da saúde. E para nós, com mais de 60 anos, manter-se ativo é ainda mais crucial para a prevenção de AVCs. A atividade física ajuda a controlar a pressão arterial, como já mencionamos, mas também melhora o colesterol, o açúcar no sangue e fortalece o coração e os vasos sanguíneos. Além disso, ela melhora o humor, a qualidade do sono e a função cognitiva, ou seja, a memória e o raciocínio. Então, qual é o segredo? Consistência e moderação. O ideal é praticar pelo menos 30 minutos de atividade física moderada na maioria dos dias da semana. E o que seria uma atividade moderada? Aquela que acelera um pouco a sua respiração e batimentos cardíacos, mas que ainda permite que você converse. A caminhada é a rainha das atividades físicas para todas as idades, e especialmente para nós. Ela é de baixo impacto, fácil de iniciar e pode ser feita em qualquer lugar. Que tal uma caminhada diária no parque, na rua do seu bairro, ou até mesmo no centro comercial? Se o tempo não ajudar, convide um amigo, um vizinho ou um familiar para caminhar consigo. A companhia torna a atividade mais agradável e motivadora, mas não se limite à caminhada. Existem muitas outras opções. A natação, por exemplo, é excelente para as articulações e fortalece todo o corpo. Hidroginástica é outra ótima escolha, combinando os benefícios da água com exercícios eficazes. Se gosta de dançar, inscreva-se numa aula de dança de salão ou simplesmente coloque a sua música favorita em casa e dance livremente. A jardinagem, com seus movimentos de agachar, levantar e usar os braços, também é uma forma fantástica de se manter ativo. E para aqueles que preferem algo mais estruturado, aulas de Tai Chi. Yoga ou ginástica adaptada para seniores podem ser ótimas opções, focando na flexibilidade, equilíbrio e força. É importante lembrar que antes de iniciar qualquer nova rotina de exercícios, é fundamental conversar com seu médico para garantir que é seguro para você. Ele pode indicar o tipo e a intensidade adequados, considerando suas condições de saúde. Comece devagar e aumente gradualmente a duração e a intensidade. Se sentir qualquer dor ou desconforto, pare e descanse. O importante é encontrar algo que você goste de fazer e que consiga manter a longo prazo. O movimento é vida. E cada passo, cada movimento, está a contribuir para a saúde do seu coração e para a prevenção de um AVC. Passamos agora para o quarto pilar, que é o controlo do colesterol e da diabetes. Estes dois, muitas vezes, andam de mãos dadas com a pressão alta e a inatividade, formando um quarteto perigoso para a saúde dos seus vasos sanguíneos. O colesterol alto, especialmente o LDL, conhecido como mau colesterol, pode levar ao acúmulo de placas de gordura nas artérias, um processo chamado aterosclerose. Essas placas endurecem e estreitam as artérias, dificultando o fluxo sanguíneo e aumentando o risco de um coágulo ou de um rompimento, que pode resultar num AVC. A diabetes, por sua vez, eleva os níveis de açúcar no sangue, o que danifica os vasos sanguíneos ao longo do tempo.
tornando-os mais propensos a inflamações e ao desenvolvimento de coágulos. É por isso que manter esses dois sob controle é tão vital. Como podemos fazer isso? Começamos, novamente, pela alimentação, que é um remédio poderoso para o colesterol. É crucial reduzir o consumo de gorduras saturadas e trans, presentes em carnes vermelhas gordurosas, enchidos como chouriço e farinheira, fritos, produtos de pastelaria industrializada e laticínios integrais em excesso. Opte por carnes magras, como frango e peru sem pele, peixe e laticínios desnatados ou com baixo teor de gordura. Inclua na sua dieta alimentos ricos em fibras solúveis, como aveia, maçãs, peras, leguminosas e vegetais, pois elas ajudam a arrastar o colesterol para fora do corpo. Os ácidos gordos ômega 3, encontrados em peixes gordos como salmão, sardinha e cavala, também são excelentes aliados na redução dos triglicerídeos e na proteção cardiovascular. No que diz respeito à diabetes, a gestão dos níveis de açúcar no sangue é a chave. Isto envolve uma alimentação com baixo índice glicêmico, o que significa preferir carboidratos complexos aos simples. Troque o pão branco, o arroz branco e a massa normal por versões integrais. Evite açúcares adicionados em refrigerantes, sumos processados, doces e sobremesas. Priorize vegetais não amiláceos, folhas verdes, brócolos, couve-flor e frutas inteiras com moderação, devido ao açúcar natural em vez de sumos. As proteínas magras e as gorduras saudáveis também são importantes, pois ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue. A atividade física, que já mencionamos, é também um tratamento poderoso para o colesterol e a diabetes. O exercício regular ajuda a queimar o açúcar no sangue, melhora a sensibilidade à insulina, hormona que regula o açúcar, e contribui para a perda de peso, o que por si só já beneficia ambos os quadros. Mesmo uma caminhada diária de 30 minutos pode fazer uma diferença enorme. Não se esqueça da importância das consultas médicas regulares. O seu médico poderá solicitar exames de sangue para verificar os seus níveis de colesterol e glicose e, se necessário, prescrever a medicação adequada. Seguir o tratamento à risca é tão importante quanto as mudanças no estilo de vida. Lembre-se, o controle destas condições não é apenas sobre medicação. É sobre assumir as rédeas da sua saúde com escolhas diárias conscientes. Finalmente, chegamos ao quinto e último pilar do nosso plano para prevenir AVCs, a gestão do stress e a importância de um sono de qualidade. Estes dois fatores são frequentemente negligenciados, mas têm um impacto profundo na nossa saúde cardiovascular e podem ser a chave que faltava para proteger o seu cérebro. Vamos falar primeiro do stress. A vida moderna, com todas as suas exigências, pode ser um gerador constante de estresse. E o que acontece quando estamos estressados? O nosso corpo entra num modo de luta ou fuga, liberando hormonas como o cortisol e a adrenalina. Estas hormonas elevam a pressão arterial, aumentam a frequência cardíaca e podem, a longo prazo, danificar os vasos sanguíneos e promover inflamações, aumentando o risco de AVC. Não podemos eliminar todo o estresse da nossa vida, mas podemos aprender a geri-lo de forma eficaz. Que tal dedicar alguns minutos do seu dia para atividades que lhe tragam calma? Pode ser ouvir música relaxante, ler um bom livro, fazer uma caminhada tranquila na natureza, ou praticar um hobby que o faça esquecer as preocupações. A meditação e exercícios de respiração profunda também são ferramentas poderosas. Experimente fechar os olhos e respirar profundamente pelo nariz, segurando o ar por alguns segundos e soltando lentamente pela boca, repetindo por 5 a 10 minutos. É surpreendente como um simples exercício de respiração pode acalmar a mente e o corpo,
a conexão com amigos e familiares, a participação em grupos sociais ou comunitários, e até mesmo um bom sentido de humor são antídotos eficazes para o estresse. E agora? O sono de qualidade. Muitas pessoas consideram o sono como um luxo ou uma perda de tempo. Mas ele é uma necessidade biológica fundamental para a nossa saúde. Durante o sono, o nosso corpo e mente recuperam-se, reparam células, consolidam memórias e regulam hormonas. A privação crônica de sono, ou um sono de má qualidade, pode elevar a pressão arterial, aumentar os níveis de inflamação e desequilibrar os níveis de açúcar no sangue. Todos fatores de risco para um AVC. O ideal é que os adultos, especialmente após os 60 anos, durmam entre 7 a 9 horas por noite. Mas como podemos melhorar a qualidade do sono? Estabeleça uma rotina. Vá para a cama e acorde sempre à mesma hora. Mesmo nos fins de semana, crie um ambiente propício ao sono, um quarto escuro, silencioso e fresco. Evite cafeína e álcool, especialmente antes de dormir. A cafeína pode permanecer no seu sistema por horas, e o álcool, embora possa dar a sensação de sonolência, fragmenta o sono e prejudica a sua qualidade. Desligue ecrãs telemóveis, tablets, televisão pelo menos 1 hora antes de deitar. A luz azul emitida por eles interfere na produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça rádio ou converse. Se tiver dificuldade em dormir, um chá de camomila ou cidreira pode ajudar. Ou mesmo um banho quente antes de deitar para relaxar os músculos. Se a insônia for persistente, converse com seu médico. Ele poderá investigar as causas e indicar o tratamento adequado. Priorizar o sono é investir na sua saúde e na sua capacidade de viver plenamente cada dia. Pois bem, chegamos ao fim do nosso plano de 5 passos. E espero que você perceba que a prevenção de um AVC não é um mistério complicado, mas sim um conjunto de escolhas diárias, pequenas atitudes que se somam para proteger a sua vida. Começamos com a importância de manter a pressão arterial sob controle, um inimigo silencioso que combatemos com menos sal, hidratação e, claro, as orientações do seu médico. Depois, mergulhamos na riqueza de uma alimentação saudável, cheia de vegetais coloridos, frutas frescas, grãos integrais e os nossos amados peixes ricos em ômega 3, abraçando a culinária portuguesa de uma forma que nutre e protege. Em seguida, falamos sobre a magia do movimento com a atividade física regular, mostrando que não é preciso ser um atleta, mas sim encontrar o prazer em caminhar, dançar, jardinar ou qualquer atividade que mexa o seu corpo, fortalecendo o seu coração e os seus vasos. E não podemos esquecer o controle do colesterol e da diabetes, aqueles fatores que insistem em danificar nossas artérias, e que podemos manter à distância com escolhas alimentares inteligentes e o acompanhamento médico constante. Por fim, exploramos 2 pilares cruciais e muitas vezes esquecidos: a gestão do estresse, aprendendo a respirar e a desacelerar, e a importância de um sono reparador, permitindo que o nosso corpo e mente se regenerem. Lembre-se, cada uma dessas mudanças, por menor que pareça, é um passo gigantesco em direção a uma vida mais longa, saudável e independente. Não se sinta sobrecarregado. Comece com um passo de cada vez. Troque o sal na mesa por umas ervas aromáticas hoje. Amanhã, adicione uma fruta ao seu lanche. Depois, tente uma caminhada de 15 minutos. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença para a sua saúde e felicidade. O poder de cuidar de si está nas suas mãos, e você merece viver cada dia com vitalidade e sem medo. A sua experiência e as suas dúvidas são muito importantes para nós.
Que tal compartilhar nos comentários qual desses 5 passos você vai começar a aplicar hoje mesmo? Ou talvez você já tenha uma história para contar sobre como uma dessas dicas mudou a sua vida. Gostaríamos muito de ouvir. E se este vídeo te trouxe algum valor? Se ele te deu uma nova perspectiva ou te inspirou a cuidar melhor da sua saúde? Por favor, deixe o seu gosto e subscreva o nosso canal. Assim, você não perde os próximos conteúdos que preparamos para você e nos ajuda a levar essa mensagem de saúde e bem-estar a mais pessoas. A sua jornada rumo a uma vida mais plena e protegida começa agora. Viva a sua melhor vida em todas as idades.